Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso grupo de estudos do livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, esse aqui, Tratamento Passo a Passo, do David Barlow, já atualizado no DSM-5-TR, tá? Nós começamos este livro e estamos finalizando aí, tá? Hoje nós vamos falar do capítulo 11, que é Abordando Pensamentos e Comportamentos Autolesivos dentro do contexto de tratamento transdiagnóstico para transtornos emocionais. Autores deste capítulo, Kate Bentley, Joseph Maimone e Matthew Nock, tá? São os autores deste capítulo. Este é um capítulo novo acrescentado neste livro, edição anterior, né? Este é a 6ª edição, vou mostrar novamente para vocês a capa. 6ª edição. A edição anterior é a 5ª edição, tá? Essa é a 6ª edição. A 5ª edição, ela não tinha este capítulo, que vai abordar, então, pensamentos e comportamentos autolesivos, até porque é algo novo aí, acrescentado no DSM-5-TR, que são os comportamentos autolesivos, tendo aí uma natureza suicida ou não suicida, tá? Então, tem novos códigos aí no DSM-5-TR sobre esses comportamentos. Ainda está ali em estudos posteriores, né? Mas já tem essa possibilidade, então, no livro do David Barlow, como ele gosta de atualizar sempre aí, trazer sempre aquilo que há de mais recente, ele já atualizou um capítulo dentro daquilo que o DSM acabou de apresentar, tá? Então, repetindo, a gente vai fazer um intensivão aí todo dia, né? Uma aula para a gente finalizar essa semana que vem, que vai finalizar, né? Finalizar esse ano, esse GE. E o nosso, gente, GE, grupo de estudo, tá? Nós temos um grupo de estudo, até o link tá aí embaixo, caso vocês queiram participar, é grupo fechado, não tem conversa. No final do GE, eu vou estar abrindo lá sim, tá? Então, no dia que nós finalizarmos o livro, eu vou estar abrindo pra gente conversar. E aí, nesse GE, nós estamos estudando este livro. Mas ao finalizar ele, eu quero que vocês me ajudem a escolher novos livros aí para estudar, ou análise de filmes, como eu já falei. Mas vão escolher livros não tão técnicos, né? Este é um livro bem técnico, é um livro bem complicado, é um livro que, para quem não é da área da psicologia, ou né, para quem não trabalha na área de terapia como a gente, é um livro muito complicado, porque ele vai trazer aí a linguagem da psicologia, do DSM, já atualizado, DSM-5-TR. Então, quem não entende de psicodiagnóstico pode ficar um pouco perdido com relação a isso. Quem não entende das técnicas também da terapia cognitivo-comportamental, né, também vai ficar meio perdido com relação a isso. Então, leiam com calma, tá? Lembrando, gente, eu vou fazer um intensivão para acabar aí, esse é o capítulo 11, são 19 capítulos, a gente vai acabar semana que vem. Quem for solicitar o certificado 100% gratuito, tá? Vai ser preciso que fique no grupo, porque eu vou mandar o link do certificado no grupo, então vai ser preciso preencher lá. O link vai ficar disponível janeiro inteiro e fevereiro inteiro, então, embora eu vou fazer um intensivão, vocês vão ter 2 meses para assistir com calma as aulas, para anotarem as palavras-chave aí, para então solicitar o certificado totalmente gratuito. Não sei quantas horas que vai dar, né? Então vai depender de quantas horas aí der o nosso total de aulas, tá? Mas na primeira parte deu acho que 15 horas de aulas. Então, imagina o livro todo aí, tá bom? 2024, a gente vai ter novos projetos como análise de filmes e novos livros, não tão técnicos como que eu falei, e vão continuar sendo gratuito, tá? Embora eu tenha o meu projeto com os meus cursos que são pagos, eu estou oferecendo e vou continuar oferecendo aqui estudo, né, grupos de estudo gratuito. E a gente pode escolher também temas. Ah, Tamires, não vamos pegar um livro, não. Vamos estudar um pouquinho sobre a TCC, né? Algum tema específico a gente faz também. Nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Reforçando, não é um audiobook, tá? Eu vou passar ali pelos principais pontos que os autores desse capítulo vêm trazendo pra gente. Então, não é a Tamires falando o que a Tamires acha, tá? São partes do livro, né? Eu vou estar trazendo aqui o livro. Então, são partes de pesquisas ali, tem várias evidências. Então, se você gosta, Tamires, mas qual é a pesquisa? O livro vai detalhar todas as pesquisas e tem todas as referências bibliográficas lá no final de cada capítulo. Então, se você tem interesse em aprender mais,
aprofundar mais sobre o tema, a gente leia o capítulo completo, tá? Porque o nosso objetivo aqui é estudar e não ficar lendo o livro. Então, entrando no capítulo 11, novamente mostrar o livro, capítulo 11, Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, Tratamento Passo a Passo. A gente só falar também que aqui ele fala tratamento passo a passo, mas ele não vem trazer protocolo para você copiar daqui e aplicar no seu cliente, tá? Seu paciente, ele é único. Então, não é pegar isso aqui e obrigar o seu paciente a vestir essa camisa. Eu já falei, a gente precisa estar ajustando a camisa de acordo com o nosso paciente. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir um pouquinho, às vezes a gente vai ter que apertar um pouquinho, mas adaptar da maneira que vai ficar melhor para os nossos clientes, os nossos pacientes, tá? Então, capítulo 11, abordando pensamentos e comportamentos autolesivos dentro do contexto de tratamento transdiagnóstico para transtornos emocionais, tá? Então, o que acontece? Há pensamentos aí, comportamentos autolesivos que são de natureza suicida e há também pensamentos e comportamentos que não são de natureza suicida, tá? Então, tem pessoas que se machucam, que se cortam, que querem de fato cometer o suicídio, né? Tem toda uma ideação, tem todo um planejamento, mas tem pessoas que não, tem pessoas que se cortam, que se batem, que querem se punir, tá? E não necessariamente ir ali realmente ao suicídio, tá? Então, a gente precisa entender que o comportamento, aí vai da ideia da pessoa. A pessoa, ela está com a intenção do suicídio ou não, tá? Ela pode até, talvez, chegar, de fato, a morrer ali, né? Aí também não seria um suicídio, seria um acidente, porque ela não tem a intenção ali de cometer um suicídio, mas ela se corta, ela se machuca, ela se fere, tá? Então, a gente precisa entender e separar isso, tá? Lembrando, o DSM-5-TR, ele vem trazer isso aí em estudos posteriores, né, para melhor aprofundamento, ele vem trazendo código para esses dois novos comportamentos aí. Novos comportamentos, nada, são comportamentos já antigos, mas vem separando isso. Outra coisa que a gente precisa entender é isso, gente, para a pessoa ter um comportamento autolesivo ou de suicídio, não, tá? Um pensamento autolesivo, suicídio ou não, ela não precisa necessariamente preencher critério para um diagnóstico. Embora a maioria das pessoas preencham realmente algum critério diagnóstico. Mas a pessoa ela não precisa necessariamente preencher nenhum critério para um transtorno diagnóstico, tá? Justamente por isso o DSM vem trazendo ali pra gente, no final do livro, para estudar, né, estudos aí para melhor aprofundamento, justamente porque percebeu que nem todo mundo fecha critério diagnóstico para alguma coisa e às vezes está em sofrimento psicológico grave, está no sofrimento real, mas não é uma depressão, não é uma ansiedade, não tem um transtorno ali definido, tá? Os tratamentos, quando a gente vai falar sobre este tipo de pensamento e comportamentos autolesivos, o que tem mais base, o que mais tem evidência e comprovação, eficácia de funcionamento é a terapia comportamental dialética. Nós falamos sobre a terapia comportamental dialética na aula de ontem, no capítulo 10, né? Ela é a mais conhecida e a mais validada dentre outros aí. Existem vários, tá? Existem vários. Mas lembrando o que eu falei ontem, aquilo que é mais evidente é sempre aquilo que a gente vai estar dando preferência. Lembrando, se o seu parente, ele possui ali um diagnóstico de câncer, você quer que ele passe por uma quimioterapia. Se não funcionar, você vai preocupar em outras coisas. Mas inicialmente você não olha e fala, não, eu não quero, eu quero que ele faça tal coisa. Você pode até fazer as duas coisas, mas você nunca descarta a quimioterapia de cara, porque é a que mais funciona. Do mesmo modo, nós, enquanto terapeutas, nós temos essa responsabilidade com os nossos clientes, tá? Então, terapia comportamental dialética é a terapia padrão ouro para quando nós falamos disso aqui, tá? Comportamentos e pensamentos autolesivos, tá? Então, esse capítulo, como eu falei, foi feito, acrescentado nesta edição, nessa nova edição, sexta edição, já de acordo com o DSM-5-TR. Na edição passada, na quinta edição, não tinha esse capítulo lá. Então, é um capítulo novo. E ele vem trazendo aqui pra gente os fundamentos teóricos e experimentais de uma abordagem de um tratamento transdiagnóstico. Lembrando, nós falamos do transdiagnóstico, do protocolo unificado,
no capítulo 6 também, tá? Então, a gente vai falar aqui, vai ter, o livro vai trazer casos, não vou aprofundar nisso, porque não é o nosso objetivo, é um livro muito técnico, muito complexo. Se eu fosse realmente ler com vocês, aprofundar, a gente ficaria aí uns 2, 3 anos estudando esse livro, porque ele é muito, muito complexo, tá? É um livro muito complexo mesmo. Então, vai trazer aí comportamentos autolesivos que não pertencem a transtorno específico, tá? E às vezes não tem um diagnóstico formal. Às vezes tem ali, só não foi feito o diagnóstico formal. E às vezes não tem, tá bom? Então, e tá tudo bem não ter, não é obrigatório. Eu preciso achar o diagnóstico deste transtorno. Nem sempre a gente precisa achar, tá? Os pensamentos e comportamentos autolesivos, então, eles podem ser adotados com a intenção de morrer, que são os pensamentos e comportamentos suicidas, ou sem a intenção de morrer, que aí a gente vai falar que é autolesão não suicida. Então, pode ter a intenção, pensamento e comportamento suicida, e sem a intenção, autolesão não suicida. Então, ela se machuca, se corta, se fere, se bate, mas não tem intenção de cometer suicídio, tá? Os pensamentos e comportamentos suicidas, eles vão incluir, então, a ideação suicida, que são os pensamentos e comportamentos ali sobre acabar com a própria vida, vão ter planos para o suicídio, tá? Então, vão cogitar ali um método específico, como ele vai se matar, eu vou pular, eu vou cortar, eu vou me dar um tiro, eu vou, tá? Então, ele cria ali um plano. Ou tentativas também, né? Ou tentativas de suicídio, que é praticar ali o comportamento. Então, eu vou me cortar com a intenção de morrer, eu vou tomar o medicamento com a intenção, tá? Então, a intenção daquele comportamento é essa. Tem pessoas que não, tem pessoas que vão tomar um remédio, mas não com a intenção de morrer, com a intenção de acabar com aquela dor, não a morte em si, tá? E também, outra coisa que a gente vai ter aqui é a morte por suicídio, né? Porque a pessoa ela vai tentar, e muitos conseguem, tá? Agora, pensamentos e comportamentos autolesivos, sem intenção, tá? Não tem a ordem ali, não tem a ideia do suicídio, tá? Então, vai consistir principalmente em pensamentos sobre a prática, tá? Aquela destruição auto-infligida ali, uma intenção sobre o próprio corpo. Só que ele não tem a intenção, tá? Então, talvez a gente não vai entender ali qual é o objetivo dele, tá? Mas a ideia dele, às vezes, é se cortar, é se machucar, se ferir, mas talvez como uma tentativa de se punir, uma punição, e não realmente com a vontade de acabar com a própria vida, tá? Entendam, isso é importante vocês conseguirem entender que a autolesão suicida, que são os pensamentos e comportamentos suicidas, tá? E há ali a autolesão não suicida, porque não tem essa intenção, tá? O suicídio no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro. O livro vem trazer aí, falando sobre os Estados Unidos, porque o livro foi feito lá, né? O David Barlow é de lá. Mas no mundo inteiro, gente, o suicídio é responsável por altas taxas de mortalidade no mundo. E geralmente vai estar entre as principais, é a segunda, terceira, quinta. Nos Estados Unidos, em termos gerais, o autor coloca como a 10ª causa mais provável de morte. E entre adolescentes e até 34 anos, ele coloca como a segunda causa, a maior causa de morte é o suicídio, tá? Então, as taxas aí são complicadas, gente. Isso tem aumentado bastante entre adultos, entre adolescentes e tem aumentado bastante também em crianças, tá? Porque a gente se preocupa muito com adultos e adolescentes, mas a gente esquece das crianças. As crianças também tentam suicídio, crianças também cometem suicídio. A gente precisa estar atento a elas, tá? O livro não vem falar das crianças. Eu que estou fazendo essa atenção aqui, chamando a atenção de vocês para as crianças, porque muitas das vezes a gente acaba negligenciando esses comportamentos em crianças, achando que não, ela não vai fazer. E tenta. O número entre crianças é muito alto, tá? Então, a autolesão não suicida, não suicida. Os métodos incluem se cortar, se queimar, bater em si mesmo. Isso também é alarmante, tá, gente? Porque é muito comum entre adolescentes, é muito comum entre jovens adultos. Sabe, tem adolescente que vai para a escola só com aqueles blusão
porque eles estão escondendo, às vezes, as marcas no próprio corpo, se cortam. Eles não querem se matar. É como eu falei, né? Uma maneira de se punir, uma maneira de se cobrar, não sei, né? A gente só vai saber o porquê daquilo conversando com a pessoa, investigando a pessoa. Mas isso tem aumentado bastante e é algo muito perigoso. Porque numa hora dessas, eles acabam realmente ali chegando, de fato, ao óbito, tá? Então a gente precisa estar atento. Gente, uma estimativa que cerca de 17 a 18% dos jovens adultos já praticaram algum tipo de autolesão não suicida alguma vez na vida, tá? Então, é um número muito grande, quase 20% dos jovens já tentaram de alguma maneira, já se cortaram, já se machucaram, já se bateram de alguma maneira. Não importa se é para chamar a atenção do outro, se é para se punir, não importa, mas há ali um comportamento de risco que a gente precisa estar atento, tá? Tem vários tratamentos psicológicos baseados em evidências, mas como eu falei, a terapia comportamental dialética é o tratamento padrão ouro, tá? Para comportamentos, pensamentos e comportamentos autolesivos, com intenção ou não do suicídio, tá? E aí, a DBT, né? DBT é um padrão, uma terapia, tá? Cognitivo-comportamental, que é multimodal. A gente falou sobre isso no capítulo passado, né? Que o principal foco dela ali é trabalhar no transtorno da personalidade borderline, mas também os comportamentos autolesivos. Por quê? No transtorno da personalidade borderline há muito disso. Então, eles perceberam que pessoas que não possuem o diagnóstico do transtorno da personalidade borderline também têm esses comportamentos e que também a terapia comportamental dialética traz resultados positivos aí, tá? O processo-chave da DBT, né? Como foi descrito ontem no capítulo 10, então se você não viu, procura aí a aula de ontem, né? Tem a playlist, gente, tem a playlist completa aí com todas as aulas. A ideia deles é reduzir a tendência, então, à ação ineficaz associada às emoções que estão desreguladas, lembrando que a gente vai trabalhar a regulação emocional nessas pessoas, assim como a autolesão não suicida, tá? Primeira fase da DBT tem um foco em reduzir os pensamentos e comportamentos e oferecer, então, novas técnicas de enfrentamento para os pacientes. Abordar, então, as barreiras para a motivação, por que essa pessoa não está motivada, por que ela não continua, e promover, então, a generalização de habilidades. Como eu falei, a gente vai trabalhar a questão da habilidades com pacientes aí dentro da DBT, tá? E esse objetivo é feito por meio de grupos, né, de treinamento de habilidades ou do tratamento individual. Geralmente a gente vai trabalhar, né, de acordo com a pessoa traz um tratamento individual, mas quando às vezes comportamento autolesivo com adolescentes principalmente, costumam se fazer muitos grupos de tratamento, tá? Então dá também aí resultados maravilhosos, até porque o treinamento de habilidades é um trabalho excelente para ser feito em grupo, tá? Então, o objetivo da terapia aí vai ser por meio de grupos da treinamento de habilidades, tanto sessões individuais também, consultas telefônicas, mensagens de acordo com a necessidade que esse indivíduo apresentar, tá? Os indivíduos com pensamentos e comportamentos autolesivos têm uma probabilidade muito maior de preencher algum critério comportamental, algum critério aí, algum quadro psicológico, mas, como eu disse, não é regra. Cerca de 90% preenche critério para algum transtorno mental, tá? 90% é bem alto. Então, 90% tem algum transtorno mental. Mas se 90% tem, gente, significa que 10% não possui nenhum diagnóstico, tá? Então, a gente precisa estar atento a essa questão, tá? Então, nem todo mundo tem aí, tá? Beber água. Gente, eu falo rápido. Vou tentar controlar, mas se ficar rápido demais, falam que nas próximas aulas eu vou moderar a minha velocidade de fala, tá? Se vocês acharem que está rápido demais, fala, Tamira, está rápido demais, diminui um pouquinho, que aí eu vou parar um pouquinho, falar um pouco mais devagar, tá? Então, Barlow
Sauer-Zavala, Carl, Bulls e Ehlert. Eles propõem, então, uma definição para transtornos emocionais. Gente, só falando aqui, tudo isso que eu estou falando é um resumo do capítulo, tá? Então, Tamires, onde está isso? No livro, não estou acrescentando nada. Tudo isso que eu estou falando é um resumão para o nosso estudo deste livro, para ajudar vocês a entenderem melhor o que o livro está propondo. Então, quer entender sobre a pesquisa? Como foi feita essa pesquisa? Ah, ela é controlada ou não é? Leiam o capítulo, tá? Leiam o capítulo. Tudo sobre todas as pesquisas, sobre as evidências, estão todas no livro ali, no capítulo. A gente está no capítulo 11, tá? Então, voltando aqui, esses autores, então, eles propuseram uma definição para transtornos emocionais, tá? E eles caracterizam por 3 pontinhos. A experiência de emoções negativas, intensas e frequentes, uma reatividade adversa a sentir emoção, reatividade, que eu não quero, causado por uma sensação de controle reduzido e por uma repulsa às emoções, e tentativas de atenuar, evitar ou fugir das emoções negativas, tanto em antecipação a elas, quanto em relação ao seu surgimento, tá? Então, há as emoções e eles tentam evitar, eles tentam fugir ali de todo jeito. Isso é, então, a definição que eles dão para transtornos emocionais, tá? Então, tem a experiência, existe, eu começo a ter uma aversão a essa emoção negativa, e aí eu começo a tentar evitar ela a todo custo, tá? Então, o que acontece? Os livros, a bibliografia vem dizer que eles são perpetuados justamente por isso, tá? E aí o livro vem nos trazer o mecanismo funcional, tá? Então, há uma perturbação na aferição das emoções negativas, que são frequentes, indesejadas, intensas, que vão levar o uso de estratégias de evitação desadaptativas. Então, eu tenho a emoção, eu tenho a experiência. Então, eu começo a criar estratégias para eu evitar, porque eu não quero essa emoção. Essa emoção, ela não é agradável, ela não é legal. Só que essa ideia, essa estratégia que eu quero usar para evitar, não vai funcionar, tá? Isso vai, de certa forma, perpetuando a experiência dessa emoção negativa. Porque quando eu experimento, eu faço de todo custo não experimentar. Mas quando eu experimento, ela é intensa, ela é ruim, e aí eu começo a sentir tudo novamente, tá? Então, em vez de fugir, eu começo a reforçar aquilo que eu quero evitar. Então, acaba que é um efeito inverso, né? A pessoa tenta fugir, mas não tem como a gente se livrar, porque emoções são respostas automáticas que o nosso corpo tem, nosso organismo tem. Então, a gente precisa lidar com elas aí, tá? Então, tem essa ideia aí dos mecanismos funcionais entre pensamentos e comportamentos autolesivos e o transtorno emocional. Então, tento fugir, mas eu tenho. E aí os autores, então, eles vêm trazendo a ideia do protocolo unificado para fazer um tratamento, então, transdiagnóstico para o transtorno emocional. Porque percebe-se que vários transtornos têm esse mesmo fator, então a gente vai trabalhar isso de uma maneira unificada. Porque, pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser tanta coisa, mas vamos trabalhar esses pensamentos e esses comportamentos autolesivos. Lembrando, eu já falei de protocolo unificado no capítulo 6, então aqui é uma aula mais resumo sobre este capítulo, porque a gente já introduziu lá no capítulo 6 sobre o protocolo unificado. Então, é interessante que vocês tenham lido, tenham estudado o capítulo 6 para entender melhor sobre este capítulo, tá? São capítulos separados, são capítulos isolados. Mas, se você não entende nada de terapia e tenta assistir a aula, você não vai entender. Então, a mesma coisa aqui. Não é que eu sou obrigado a ler, assistir o capítulo lá. Porém, quando eu leio, eu consigo entender de uma maneira melhor, tá? O protocolo unificado, então, ele é uma intervenção cognitiva comportamental que é projetada para abordar o escopo completo dos transtornos emocionais ou problemas que são caracterizados pelos processos funcionais que são mencionados anteriores aí, que eu falei, né? O humor negativo que é frequente, intenso, a reatividade aversiva
e a tentativa de evitar, de fugir ali desses estados emocionais que são aversivos para mim, tá? Em suma, os autores aí vão nos trazer 8 módulos de tratamento que vai aí abordar, então, no protocolo unificado, tá? 8 módulos. O módulo 1, definição de objetivos e a promoção de motivação para o tratamento. 2, uma psicoeducação sobre a natureza adaptativa das emoções. 3, promoção da consciência emocional com atenção plena. 4, promoção de flexibilidade cognitiva. 5, a mudança de comportamentos desadaptativos guiados por emoções. 6, a exposição interoceptiva. 7, exposição emocional. E a última, prevenção de recaída. Tá, Miri, você falou muito rápido os módulos. Gente, o livro vai trazer esses módulos detalhados para vocês, tá? Então, leiam lá, tá? Leiam com calma, tá lá detalhado para vocês. Claro que no livro sobre, né, o protocolo aqui, tem outros meios mais completos para vocês estudarem. O livro vem nos trazer uma ideia, um resumo também. Eu estou fazendo um resumo, mas o livro já é um resumo, tá? Então é apenas um capítulo. Então leiam com atenção, mas no livro está tudo isso aqui, tá? E esses módulos, o objetivo deles, então, é aumentar as experiências emocionais, né? É aumentar a disposição do indivíduo de ter essa experiência emocional sem precisar de evitar ela. Para ele que a gente consiga fazer com que esse indivíduo ele experimente essa emoção que é aversiva e reduza essa aversividade para ele, né? Porque ele vai criando uma dependência de estratégias que acabam sendo desadaptativas, que não é legal, né? Ele quer evitar, mas o que faz essas estratégias é aumentar. Então, a ideia aqui é expor o paciente àquilo que é aversivo, mas que, de certa forma, torne isso um pouco agradável, aceitável, tá? Diminuindo, então, essa intensidade desses afetos negativos, tá? Seria mais ou menos isso. Então, durante uma avaliação inicial, vai fazer ali com o seu paciente, tá? Um exame que é mais detalhado desses pensamentos, desses comportamentos autolesivos. Então, a gente vai estar avaliando ali se há um quadro se há um quadro psicológico ou não. Você vai trabalhando para avaliar a frequência, a intensidade, a gravidade desses pensamentos e desses comportamentos e quais são as funções dele. Então, a gente precisa ali, de certa forma, aplicar tipo um RPD nos pensamentos para você entender, de 0 a 10, né? Ou você tem pensamentos de morte ou comportamentos suicidas, como que funciona, como são, para vocês conseguirem entender ali direitinho, avaliar certinho isso com o seu cliente. E em seguida vocês vão, então, trabalhar ali os 8 módulos, lembrando os 8 módulos, tá? Começar, então, a definir os objetivos do tratamento, promover, então, a motivação ali do tratamento, vai partir, então, para o segundo, que é fazer uma psicoeducação sobre a natureza dessas emoções, né? Ensinar para ele o quão importante é, então, vai psicoeducar sobre as emoções que o seu cliente está sentindo, vai promover, então, uma consciência emocional, que faz junto ali com a psicoeducação, juntamente com uma atenção plena. Lembra que eu falei no módulo passado que a DBT ela veio de uma ideia de um modelo Zen, né? Então aqui também a gente vai trabalhar a questão da atenção plena, tá? O quarto módulo, promover a flexibilidade cognitiva, que são pessoas com um cognitivo muito rígido, então a gente vai trabalhar essa flexibilidade cognitiva, vai trabalhar a mudança desses comportamentos que são desadaptativos devido a essas emoções, então vai trabalhar a relação de pensamentos e emoções e pensamento, e comportamentos, né? Eu tenho esse pensamento, que me faz gerar essa emoção, que me faz ter esse comportamento, então ali é aquela questão do RPD mesmo, tá? A exposição, e aí a gente vai fazer tanto a exposição interoceptiva, que é das experiências ali comportamentais, de certa forma, e a exposição emocional. Então, ele também precisa estar sentindo as emoções que são negativas, tá? E aí, por último, prevenção de recaída, que a gente vai fazendo dentro do tratamento com os nossos pacientes. Gente,
Isso aqui já é um protocolo para vocês entenderem, né? Tá dividido em 8 módulos aqui. Então, isso já é, de certa forma, um protocolo que vocês conseguem aplicar aí em praticamente todo transtorno de humor aí, todo transtorno emocional que nossos pacientes vêm trazer na clínica. Lembrando, palavra-chave dessa aula, tá? Desse módulo, desse capítulo. Pensamentos, tá? Essa é a palavra-chave. Anotem todas as palavras-chave para no final do livro, no final do estudo, eu vou mandar o link lá no grupo, vocês vão colocar, preencher, tá? E aí vocês vão poder solicitar o certificado. Não adianta anotar uma palavra-chave. Na última aula eu vou falar o tanto de palavras-chave que precisam ter, tá bom? Então, assistam as aulas com calma para que vocês consigam pedir isso aí, tá? O livro vai trazer, então, um estudo de caso breve sobre Alex, homem de 28 anos, solteiro, heterossexual e que recebe o protocolo unificado em 19 sessões, tá? Então, a gente fala de terapia breve, mas a gente percebe aqui que no livro bastante aí são 19, 20 sessões, tá? Porque tira aquela questão da gente ter que tenho que atender com 12 sessões. Vai ter pacientes que com 5 sessões a gente consegue resultado, tá? Mas, no geral, tirem esse peso de achar que por trabalhar com terapia breve, ela precisa ser literalmente breve. A pessoa tá sofrendo aí por anos, tá? Então, a gente precisa tirar um pouquinho essa ideia, tá? Então, o livro aqui vem nos trazer com 19 sessões, tá? Esse é um capítulo pequeno, coloquei em aspa aqui, pequeno, porque os outros capítulos são bem grandes, bem complexos. Então, é um livro, uma leitura um pouco mais fácil, tá? Então, como eu falo sempre, gente, não só neste capítulo, como os anteriores, como os demais, leiam, tá? Leiam ele, que aí vocês conseguem ir aprofundando melhor sobre o tema, vão conseguindo entender mais, tá? A ideia do transdiagnóstico é muito interessante, né? Aqui eu tô passando mais por alto devido ao capítulo do livro, então leiam direitinho, mas está explicado como que funciona. Já falei no capítulo 6 sobre o transdiagnóstico. Ontem eu falei sobre a terapia dialética comportamental, né? E quando a gente finalizar, que eu falei que a gente vai ter novos grupos de estudos, nós vamos marcar uma aula, tá? Caso vocês quiserem, porque eu só faço aula se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, a gente não faz. Pensei em marcar uma aula para a gente falar sobre o protocolo, né, o transdiagnóstico, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que é o transdiagnóstico, como que funciona, como que é, e aí a gente faz um aulão, né, ao finalizar, tá, gente? Isso aí é 2024. Por isso que eu sempre falo, gente, tem tema que vocês querem trabalhar, coloca abaixo. Perdão, tem tema que querem trabalhar, coloca abaixo. Tem um livro que vocês querem trabalhar, coloquem abaixo. Tem algum filme que vocês querem analisar, que gostariam de uma análise, coloquem abaixo para a gente estar organizando isso para 2024 melhor, tá? Esse capítulo a gente vai finalizar assim. Amanhã a gente vai falar sobre o capítulo 12, transtorno bipolar, tá? Que confunde um pouco aí, para quem não tem muita experiência, o transtorno bipolar confunde um pouco com o border. Amanhã eu vou dar um pouquinho falar um pouquinho a diferença entre os dois, tá? A gente não vai falar de diagnóstico diferencial, porque não é o objetivo do livro. Mas amanhã eu vou trazer para vocês uma diferençazinha aí para vocês entenderem entre transtorno da personalidade borderline e o transtorno bipolar, tá? Porque são diferentes, bem diferentes, mas parecem e podem ser comórbidos, tá? Então amanhã a gente vai falar de transtorno bipolar. Meu paciente ele pode ter transtorno bipolar e transtorno da personalidade borderline para, né, complicar um pouquinho o tratamento. Mas eu sei que vocês vão tirar aí de letra nesse tratamento, tá? Então amanhã eu espero vocês, gente. Deixa o like, né? Quem não inscreveu no canal, se inscreve aí, né? Assim eu entendo que o conteúdo está sendo relevante. E como eu falei, tem ideia de tema? Anota aqui abaixo. Tem ideia de livro para a gente estar estudando? Anota aqui, me manda. Lá vocês têm, né, no grupo meu contato. Então, manda para mim as ideias, sugestões aí. No final do livro, a gente já está no capítulo 11, amanhã é capítulo 12. E aí a gente vai até o capítulo 19. Intensivão até sexta. Semana que vem de novo, intensivão até sexta. E aí eu vou abrir, então, o grupo
para a gente poder, então, estar discutindo um pouquinho sobre todo o livro, para vocês estarem dando feedback, se gostaram ou não, como foi, se gostou, se querem mais outro conteúdo ou se não querem, né? Eu tô aqui por vocês, né? Então, se vocês tiverem interesse, a gente continua. Então, agradeço por quem assistiu até aqui e espero vocês amanhã.